Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sueli Campos, sou professora de matemática e vamos iniciar a correção do PET 2, semana 3 do oitavo ano. Questão 1. Um editor de revista recebeu duas matérias jornalísticas e dois gráficos para que fossem publicados. Os gráficos estavam sem legenda e, por engano, foram misturados com as matérias. Matéria jornalística 1. Pesquisas apontam que no Brasil, desde 1970 até 2010, a população busca cada vez mais os postos de saúde para tomar vacinas, conforme calendário etário de vacinas. Em 1970, apenas 20% da população acessava os postos de saúde para vacinação. Já em 2010, esses índices aumentaram para 60% da população. Matéria jornalística 2. O Brasil está ganhando a guerra contra a catapora. Os dados mostram que, a cada década que passa, o número de pessoas contaminadas diminui. Em 1970, vimos que 60% da população esteve infectada pela cachumba. Esse número caiu para apenas 20% em 2010. Vamos ajudar esse editor a identificar qual gráfico corresponde a cada matéria jornalística? Para isso, responda as seguintes questões. Localize e escreva os pares ordenados para cada um dos gráficos. Bom, eu coloquei o gráfico aqui de novo para facilitar, né, a observação aqui do gráfico A e do gráfico B. Bom, gráfico A. O par ordenado A, ele é ano de 1970, 60% da população. Então, o par ordenado A é 1970 e 60. Note que sempre vamos pegar primeiro o do eixo horizontal. 1980 e 50% é o ponto B. O ponto C é 1990 para 40% da população. 2000, que é o ponto D, 2000 para 30. E 2010, que é o ponto E, 2010 para 20%. Gráfico B. Ponto A, 1970, 20%. Ponto B, 1980, 30%. Ponto C, 1990, 40%. Ponto D, 2000, 50%. E ponto E, 2010, 60%. Letra B. As grandezas representadas no gráfico A crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce. A inclinação da reta tem relação com o comportamento das duas grandezas envolvidas? Em relação às grandezas no gráfico A, enquanto uma cresce, que está relacionada ao ano, a outra decresce, que é a população, que está em porcentagem. A reta está inclinada para a esquerda, dizemos que é decrescente, pois à medida que o ano aumenta, a população diminui. Letra C. As grandezas representadas no gráfico B crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce. A inclinação da reta tem relação com o comportamento das duas grandezas envolvidas? Em relação às grandezas no gráfico B, as duas crescem conjuntamente. À medida que o ano aumenta, a população em porcentagem também aumenta. A reta está inclinada para a direita, dizemos que é crescente, pois o número que está relacionado à população aumenta, enquanto o ano em questão também aumenta. Letra D. Lendo o texto e localizando os dados, associe cada gráfico à matéria jornalística. Bom, depois de ter localizado os pontos, feito a análise do gráfico, verificamos que a matéria jornalística 1 corresponde ao gráfico B e a matéria jornalística 2 está ligada ao gráfico A. Letra E. Você identificou erros ou equívocos na construção dos gráficos? Se sim, relate quais. Bom, essa questão é o seguinte, eu verifiquei alguns,
né? E eu observei o seguinte, a matéria 2, no início, cita catapora e no segundo parágrafo cita cachumba. A matéria nos traz a impressão de que o assunto é o mesmo, ou seja, ou seria só catapora ou só cachumba. Então, esse aí foi um equívoco que eu observei. Segundo, as matérias estão considerando valores entre 1970 e 2010. Nos gráficos, estão considerando valores antes de 2070. Se observarmos o gráfico, a linha do gráfico, ela ultrapassa o ano de 1970. E se for para considerar só o ano entre os anos de 1970 e 2010, o gráfico teria início em 1970 e fim em 2010, só que ela ultrapassa 1970. Não foram fornecidas informações sobre os anos entre 1970 e 2010. Nós temos somente as informações referentes a esses 2 anos. Não dá para identificar se o gráfico foi criado a partir da matéria jornalística ou se a matéria jornalística foi criada a partir do gráfico, né? Ou seja, não dá para ter uma noção aí de que a partir da matéria jornalística criou-se o gráfico ou se criou-se o gráfico e daí criou-se a matéria jornalística. Questão 2. Leia-se. Associe as equações y igual a 2x mais 1 e y igual a menos 2x mais 1 às suas respectivas representações gráficas no plano cartesiano. Associe as equações aos seus respectivos gráficos. Bom, primeiro coloquei a equação y igual a 2x mais 1 e criei uma tabela. Coloquei os valores menos 1, menos 2, 0, 1 e 2 para x. Podem ser valores diferentes. Eu escolhi esses valores aqui. Eu sempre gosto de colocar o zero, porque quando eu coloco o zero, eu sei exatamente onde a reta vai passar no eixo y. Então, ó, meus valores de x e aqui vão ficar os meus valores de y. Como que eu encontro os valores de y? Substituindo x pelo valor que eu coloquei aqui para x. Então, olha só, se x vale menos 1, y vai valer 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 com mais 1, menos 1. Se x valer menos 2, então vai ficar y igual a 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 com mais 1, menos 3. Se x valer 0, vai ficar 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Se x vale 1, y vai ser igual a 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Se x valer 2, 2 vezes 2, 4. 4 com mais 1, 5. Agora eu levo esses valores para o gráfico. Menos 1 para x e menos 1 para y. Lembrando dos espaços entre os números. Menos 1 para x. O x é o eixo horizontal e y é o eixo vertical. Então, aqui está o meu primeiro ponto. Menos 1 para x e menos 1 para y. Segundo ponto, menos 2 e menos 3. Então, olha só, menos 2 para x e menos 3 para y. Terceiro ponto, 0 e 1. É exatamente onde a reta corta o eixo y. É 0 para x. Ó, eu não vou nem para a direita nem para a esquerda. E 1 para y. Então, eu marco em cima do eixo y. 1 e 3. 1 para x, 3 para y. 2 e 5. 2 para x e 5 para y. Bom, esse gráfico meu, a reta começou aqui, parou, mas na verdade, porque foi um gráfico feito no Excel, porque na verdade eu poderia dar continuidade a esse gráfico. Quanto mais valores eu atribuir para x, maior serão os valores de y. Né? Então, se eu quiser atribuir mais um valor aqui, por exemplo, 3, x vale 3. Então, o y é igual a 2 vezes 3, 6. 6 com mais 1, 7. Então, ficaria o ponto 3, que nem dá para colocar aqui, e o 7, tá? Então, esses valores aí, eu poderia colocar mais valores para x e, consequentemente, eu iria encontrar mais valores para y.
Bom, na equação y igual a menos 2x mais 1, notem que a única diferença que ela tem para a equação anterior é o termo a. Na equação anterior, o termo a é 2 positivo. Nessa equação, o termo a é 2 negativo. Coloquei os valores para x aqui, são os mesmos valores que eu escolhi na equação anterior, e encontrei os valores de y, substituindo o x pelos valores que eu escolhi aqui na equação. Então, menos 2 vezes menos 1, mais 2. Com mais 1, 3. Menos 2 vezes menos 2, 4. 4 com mais 1, 5. Menos 2 vezes 0, 0. Com mais 1, 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Com mais 1, menos 1. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 com mais 1, menos 3. Depois que eu encontrei os valores de y, eu coloquei esses valores no gráfico. Então, olha só, menos 1 para x e 3 para y, meu primeiro ponto. Menos 2 para x e 5 para y. 0 para x e 1 para y. Então, a reta vai cortar o gráfico no ponto 1, né? É onde ela vai cortar o eixo y, é no ponto 1. 1 para x e menos 1 para y. E 2 para x e menos 3 para y. Esse gráfico também, né, ele não tem início e nem fim, porque eu posso colocar mais valores. Eu posso colocar tanto valores negativos aqui, quanto valores positivos. Vamos à resposta, então, né? Pediu para relacionar o gráfico à equação. No nosso primeiro gráfico aqui, que o gráfico A está relacionado à equação y igual a 2x mais 1. Notem o seguinte, quando eu tenho a equação 2x mais 1, a reta ficou inclinada para a direita, porque o meu coeficiente A ele é positivo. Toda vez que o termo A for positivo, a reta será inclinada para a direita, ou seja, será crescente. O que quer dizer isso? Quanto maior o valor de x, maior será o valor de y. O gráfico B está relacionado à equação y é igual a menos 2x mais 1. Note que o coeficiente que acompanha o x é negativo. Neste caso, a reta fica inclinada para a esquerda e nós dizemos que é decrescente, ou seja, quanto maior o valor de x, menor será o valor de y. Olha, quando tínhamos x menos 2, nós tínhamos y igual a 5. À medida que eu fui aumentando o valor de x, menos 2, nós aumentamos para menos 1. O y foi diminuindo. O valor de y era 5, foi para 3. Quando eu coloquei x0, o meu y foi 1. Quando eu coloquei x1, o meu y foi menos 1. Quando eu coloquei 2 para x, o y foi menos 3. Ou seja, quanto maior o valor de x, menor será o valor de y. Questão 3. Localize os seguintes pares ordenados no plano cartesiano. Ponto A, 1 e 3. Ponto B, 2 e 5. Ponto C, 3 e 7. D, 4 e 9. E E, 5 e 11. Mesmo critério. Eixo X, horizontal. Eixo Y, vertical. Espaço entre os números, a mesma unidade de medida. O eixo Y nós contamos de 2 em 2, para facilitar e não ficar um eixo muito grande, porque vai até o 11. Então, olha só, 1 para x, 3 para y. 2 para x, 5 para y. 3 para x, 7 para y. 4 para x, 9 para y. E 5 para x, 11 para y. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Sim. Aqui nós tínhamos o ponto 1 e 3, 2 e 5, 3 e 7, 4 e 9 e 5 e 11. Sim, podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano. Observe os pares ordenados e a inclinação da reta. As duas grandezas crescem conjuntamente ou uma decresce enquanto a outra cresce?
A inclinação da reta é para a direita. As duas grandezas crescem conjuntamente. Olha só, quando o x é 1, o y é 3. Quando o x é 2, o y é 5. Quando o x é 3, o y é 7. Quando o x é 4, o y é 9. Quando o x é 5, o y é 11. Ou seja, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam. Localize os seguintes pares ordenados no plano cartesiano: 1 e 3, 2 e 1, 3 e menos 1, 4 e menos 3 e 5 e menos 5. Então, olha só, o primeiro ponto, ponto A, nós temos 1 para x e 3 para y. É par ordenado, então eu tenho que seguir sempre a ordem x e y. Segundo ponto, 2 para x e 1 para y. Terceiro ponto, 3 para x menos 1 para y. Ponto D, 4 para x menos 3 para y. E o ponto E, 5 para x e menos 5 para y. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Sim. Aqui nós temos o ponto 1 e 3, 2 e 1, 3 e menos 1, 4 e menos 3 e 5 e menos 5. Observe os pares ordenados e a inclinação da reta. As duas grandezas crescem conjuntamente ou uma cresce enquanto a outra decresce. A inclinação da reta é para a esquerda. Enquanto os valores de x aumentam, os valores de y diminuem. Observe, o primeiro ponto que nós marcamos foi o ponto 1 e 3. 1 para x, 3 para y. O segundo ponto, o x aumentou, foi para 2, mas o y diminuiu, para 1. O terceiro ponto, 3 e menos 1. O x aumentou, o y diminuiu. O ponto 4 e menos 3, o x aumentou, o y diminuiu. E o ponto 5 e menos 5, o x aumentou e o y diminuiu. Se houvesse mais valores aqui, ela ia continuar decrescendo. Porém, nós temos os pares ordenados. Por isso que a reta tem início no ponto 1 e 3 e fim no ponto 5 e menos 5. Em uma certa cidade, funcionam duas empresas de táxi. A empresa A cobra R$ 12,00 de bandeirada e R$ 3,00 por quilômetro rodado. A empresa B cobra R$ 10,00 de bandeirada e R$ 4,00 por quilômetro rodado. Para facilitar a compreensão, as empresas elaboraram os gráficos a seguir. Analise o gráfico e responda. Bom, primeiro a gente vai entender o que é bandeirada. Bandeirada é um preço fixo que a empresa cobra. Então, por exemplo, se eu andei 1 quilômetro, eu vou pagar R$ 12,00 de bandeirada, que é um preço fixo, mais R$ 3,00, ou seja, R$ 15,00 para a empresa A. A empresa B, se eu andei 1 quilômetro no táxi, eu vou pagar R$ 10,00 a bandeirada, mais R$ 4,00, que foi o 1 quilômetro rodado no táxi, tá? Essa questão, ela tem um problemazinho do gráfico, em relação ao gráfico com a equação. Então, notem aqui o seguinte, ó, o ponto de interseção aqui das duas retas foi 2 para x e 14 para y. Isso aqui não bate se eu substituir nos valores da equação que vamos montar. Então, vamos ver aqui, eu montei a equação e o gráfico. Vamos ver como que ficou. Olha só, eu montei uma tabela para a empresa A e a empresa B. A empresa A é x, né, que é o valor lá do quilômetro rodado, e o y seria R$ 12,00 a bandeirada, mais 3 vezes x, que é o quilômetro rodado. Eu peguei os mesmos valores que estão no gráfico anterior. E a equação citada no problema. Se eu for substituindo aqui, notem o seguinte, que quando a empresa rodar 2 quilômetros, o y, tanto para a empresa A quanto para a empresa B, é 18, ou seja, o ponto de interseção das retas será no 18. Ou seja, quando as empresas andarem 2 quilômetros,
você pagará o mesmo valor, que seria R$18. Só que no nosso gráfico anterior, vocês observaram que quando nós andamos 2 quilômetros, que era o ponto de interseção, na verdade o y estava 14. Então, essa questão, a equação, ela não bate com o gráfico, tá? Então, eu fiz algumas pesquisas na internet, olhei correção de alguns professores e vi que eles alteraram as duas equações. Aí, deu certo. Vamos conferir? Olha só, a alteração feita foi o seguinte, aqui era 12 mais 3x e aqui era 10 mais 4y. Então, trocou aqui ó, o 3 por 1 e o 4 por 2. Quando foi feita essa troca, aí sim o gráfico está correto, tá? Aí sim o gráfico está relacionado com a equação. Notem que 2, quando eu ando 2 quilômetros, na empresa A eu vou pagar R$14 e na empresa B eu vou pagar também R$14. Então, ao invés da gente ficar analisando o gráfico anterior, nós vamos analisar esse aqui, tá bom? Então, olha só, vamos analisar o seguinte. A empresa A, ela está de azul e a empresa B, ela está em vermelho. Então, olha só, se eu ando meio quilômetro na empresa A, se eu entrei dentro do táxi, na empresa A eu pago R$12. Na empresa B, eu pago 10. Se eu ando meio quilômetro, na empresa A, eu pago R$12,50. Na empresa B, eu pago R$11. Se eu ando 1 quilômetro, na empresa A, eu estou pagando R$13 e na B, eu estou pagando R$12. Se eu ando 1,5 km, na empresa A, eu pago R$13,50 e na empresa B, eu pago R$13. Se eu ando 2 quilômetros, nesse caso, tanto na empresa A quanto na empresa B, eu vou pagar R$14. Então, tanto faz se eu escolher a empresa A ou a empresa B. Se eu andar 2,5 km na empresa A, eu vou pagar R$14,50 e na empresa B eu vou pagar R$15. Se eu andar 3 km na empresa A, eu vou pagar R$15 e na empresa B eu vou pagar R$16. Se eu andar 3,5 km na empresa A, eu vou pagar R$15,50 e na empresa B eu vou pagar R$17. Para qual quilometragem o valor a ser pago pela corrida é o mesmo para ambas as empresas? Como eu já disse no slide anterior, para 2 km o valor a ser pago será R$14 em ambas as empresas, né? Então, tanto faz eu escolher a empresa A ou a empresa B. Letra B. Em que situação é mais vantajoso utilizar a empresa A ou a empresa B? Até 2 km rodados, a empresa B é mais vantajosa. Os valores da empresa B até 2 km rodados são menores do que os valores pagos pela empresa A. Podem voltar no slide anterior e dar uma conferida para vocês verem. Para distâncias maiores que 2 km, a empresa A é mais vantajosa. Ou seja, após 2 km rodados, a empresa A, o valor a ser pago vai ser menor do que o valor a ser pago à empresa B. Para 2 km, ambas cobram o mesmo valor. Bom, terminamos aqui, né, a correção de mais um PET, e eu termino aí com a frase: somente a fé remove a desordem mental e devolve a clareza de espírito. Dalai Lama. Um abraço a todos e até a próxima.